sobre isso, né? Então é o começo, sim, da educação das crianças, talvez não tanto na nossa cultura, ou pelo menos hoje em dia, onde nós não costumamos mais fazer com que as crianças decorem poesia ou aprendam a ler com um mínimo de entonação certa, uma poesia. E nem o Batatinha, quando nasce, né, que era assim, o top hit ali das poesias infantis, é mais decorado, né? E quando é decorado, existe aquelas versões, qual é a versão certa, né? Espalha ramas, esparrama, né? Tem gente que diz esparramas pelo chão, né? E se esparrama, enfim, né? Então, vai indo assim, mas eu vejo que e existe material em português, falando de criança, né? Existe material em português para esse tipo de abordagem, mas a gente vê quanto nas outras culturas, nos outros países ocidentais, vamos dizer, outras culturas, existe uma tradição muito maior, não é, de pequenos, de versos breves, né, de poesias com formas bastante breves, e que as crianças passam a ter acesso àquilo e a memorizar muito facilmente, né? Então é algo que pode ser muito facilmente feito, o acesso. Nós temos aqui no Brasil bastante coisa, nós temos que sair procurando. Para um dia chegar à leitura de calhamaços, né, de poemas que precisam de um livro inteiro para ser publicado, no caso esse aqui é a metade, né? Às vezes, nossa, vou ler Eneida e tal. Bom, mas aqui tem poema duplicado, é bilíngue, então tem 2 vezes, né? Mas, né, tem aqui a Ilíada. Não confiem muito nessa edição aqui, os versos estão tortos, né? Eu já andei indicando por aí e tal, depois a gente acabou achando problemas sérios. A tradução é magnífica, Carlos Alberto Nunes, mas é melhor comprar o da Saraiva de bolso pequenininho. Estou fazendo propaganda contra. Fora o fato de que na caixa está escrito democracia grega, que eu não entendi por que o Homero tem a ver com isso. Não. Mas... erro de edição. Tem erros de edição. Tem erros de edição, porque o verso ele precisa estar inteiro, quando ele não cabe na página, né? Então a gente põe um colchete ali, aquela coisa básica. E aí o editor pegou e botou ali, esse verso está muito comprido, vou botar essa palavra lá embaixo, né? E acaba destruindo tudo, né? Então a pessoa tem que se acostumar. Bom, eu vou ler um trecho aqui. Então, vamos começar por aqui. Essa edição aqui maravilhosa, né? Então está aqui já. Para que nós possamos perceber um pouco da onde surge esse livro aqui, Os Lusíadas, de Camões. Mas vamos fazer agora um teste de ouvido, né? A gente vai ouvir agora a poesia, mais do que interpretá-la e fazer realmente uma análise mais literária do poema. Então nós temos aqui, né? Já no largo oceano navegavam as inquietas ondas apartando, os ventos brandamente respiravam das naus as velas côncavas inchando, da branca escuma os mares se formavam, cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas consagradas que do gado de Próteo são cortadas. O que há nesse poema? A gente tem sílabas, certo? Sílabas. E existem acentos no meio das contas, no meio dos versos, acentos. Já no largo oceano navegavam, a gente tem acentos no verso. E eles têm sempre 10 sílabas. E a gente divide essas sílabas como nós separamos sílabas e aprendemos na escola a separar sílabas. Com exceção que a gente faz elisões, certo? Então, o verso, se eu estou chovendo molhado, me desculpe, mas eu acho sempre importante lembrar isso. Para quem não tem um contato mais a sério com literatura, o verso, ele tem uma estrutura. O verso em português, ele é assim. Ele tem um número de sílabas, X, se ele é decassílabo, como é o caso aqui, e tem acentos, que tem que cair em certas sílabas, certo? Então, ele vai
caindo nas sílabas para que ele não quebre. Então botar uma sílaba na quinta, o acento na quinta sílaba, né, não é usual. Um parnasiano diz que é proibido, tem que ser decapitado, e por aí fora. Às vezes, há muito poucas vezes em que o verso é posto na quinta ou na sétima sílaba para causar um certo efeito literário, certo? Mas é tudo pensado, tem que ser muito bem pensado para que o verso se forme. Não é simplesmente ter 10 sílabas, não é simplesmente rimar o primeiro com o quarto, certo? E o segundo com o terceiro. Não basta, ou o verso ter 7 sílabas, ou o verso ter 12 sílabas, enfim. Existe a questão dos acentos. Bem, isso é em português. Na literatura antiga não é assim. Eu vou ler primeiro em português, depois nós vamos ouvir. Qual é a parte aí que tu separaste da Anília? Eu peguei os primeiros versos. Os primeiros versos. 10 primeiros, 11 primeiros. Vamos ver aqui o que o Carlos Alberto Nunes fez para resolver esse problema, já que ele está fazendo em português. Como ele constrói um verso. Se nós contarmos aqui os versos, vão ter sim o mesmo número de sílabas, é isso que acontece em português. Mas eu quero que prestem atenção aonde estão esses acentos. As armas canto e o varão que, fugindo das plagas de Troia, por injunção do destino, instalou-se na Itália primeiro, e de Lavínio nas praias. A impulso dos deuses, por muito tempo, nos mares e em terras, vagou sob as ilhas de Juno. Guerra sem fim sustentou para as bases lançar da cidade, e ao Lácio os deuses trazer o começo da gente latina, dos pais albanos primeiros, e os muros de Roma altanados. Musa, reconta-me as causas da guerra, a deidade agravada, por qual ofensa a rainha dos deuses levou um guerreiro, e por aí fora segue o poema. E nós percebemos essa valsinha, falando agora de música, fazendo uma mal e porcamente comparando, que existe, né? Certo? A gente tem uma forte e duas mais brandas, certo? A gente dividiria isso em música como se fosse um compasso composto, não sei se aí há músicos, certo? Mas é a métrica musical que isso obedece, certo? Eu divido em 6, e por isso eu chamo um hexâmetro, certo? Eu vou dividir em 6, então seria um tempo de 6 por 8. Eu escreveria esse compasso assim, certo? Então eu vou dividir em 6, eu vou contar até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E terminou o verso. Eu conto em 6. Mas dentro de cada pulsação dessas, existem 3 pulsações, certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fechou 6, certo? Quantas sílabas tem? É o hexâmetro. Não, mas tem muito mais de 6 sílabas. Não, são 6 pés. O que é o pé? Pé. Na poesia é onde eu bato o pé. Todo mundo vendo, escutando música, né, tem uma tendência de dar uma resposta física àquilo. As pessoas com mais ritmo conseguem fazer o bem, as pessoas com menos mal, né? Então, e eu já ouvi gente que começa a escutar canto gregoriano e começa a tentar meio que bater o pé e encontrar algum ritmo ali, não vai conseguir nunca, né? Porque não existe pulsação no canto gregoriano. Diferente da poesia antiga, diferente de qualquer poesia com verso, com metro fixo, certo? Então eu peço aí para o Veríssimo ler os mesmos versos agora que eu li em português e em latim, para ver qual é a diferença. Vem mais para o centro aqui, por favor. Eu fico de acólito, assim. Arma virumque cano, Troiae qui primus aboris, Italiam fato profugus Lavinia que venit, litura multil et terris iactatus et alto, vi superum saevae memorem iunonis obiram. Multa quoque et bello passus dum condre turbem,
inferretque Deus latio genusum de latinum, alba nique patres at qualtae moenia Roma. Musa mihi causas memora quo numine laeso, quid vedolens regina deum tot volvere casus, insignem pietate virum tot adire labores, impulerit tanta in animis cae lestibus ira. Pulcre! Graças, multas. Então, ali acontece algo diferente. Eu vou deixar o Mateus falar assim, o que é de diferente que tem no verso português, que a gente consegue contar assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que acontece aí no verso? Combinou, né? Não, porque em português, né? Estamos acostumados com um número fixo de sílabas, e aí poderia pensar, isso vai... Vou ficar entediado, né? Vou ler um poema épico, milhares de sílabas, todas iguaizinhas umas a outras, só que não são, porque tem a rima que muda. Então, nós não ficamos entediados, de fato, porque tem um elemento que varia. Na poesia clássica, nós não temos rimas, né? Então, o hexâmetro, nós temos um número fixo de pés, que são as batidas, então, arma virumque cano, Troia equi primus aboris, alma virumque cano, Troia, perdão, arma virumque cano, Troia equi primus aboris. Então vai ter sempre 6 pés, né? Arma virumque cano, Troia equi primus aboris, e assim vai. 6 pés sempre, mas o número de sílabas muda. Então, num verso rápido, eu posso ter muitos dátilos, muitos pés. Dátilo é como um dedo, certo? Tem uma sílaba longa e 2 breves. Pam, pam, pam. Então, num verso que imprime velocidade, eu vou ter pam, 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 pam. Ele sempre termina do mesmo jeito. Pam, 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 pam. Essa é a cláusula heróica. Cláusula heróica. Pam, pam, pam. Mas num verso mais lento, eu vou ter muitos espondeus, que são 2 sílabas longas. Então, pam, 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 pam. Termina sempre assim, certo? Então lá, quando os cavalos estão correndo, é pam, 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 pam. Quando o Dido está morrendo, vai se matar, pam, pam, pam. Então a velocidade muda. Isso imprime uma variedade constante para o verso latino, que não depende de rima. A variedade não depende de eu mudar. Claro que na poesia portuguesa eu posso mudar o acento, embora alguns não gostem, né? Como tem alguns mais puristas, mas a variedade da rima não nos entedia. Assim, na poesia clássica, nós temos essa variedade. O que era para explicar? Mais ou menos isso. Vamos pegar um outro trecho, o começo... Só não entendi, Mateus, quando faz para o português, qual é que é no latim tem a métrica, né? E no português É que no latim não vai ter um número fixo de sílabas. Então tem 6 pés, certo? 6 pés. Isso quer dizer que vai ter 6 grupos de sílabas, que podem ser um dátilo, tan, 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 ou um espondeu, tan, tan. Então, se for um verso com muitas sílabas, tan, 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 eu vou ter 4 vezes 3, 12, mais, contando sílabas, vou ter 12, 13, 14, 15, 16. O meu verso vai ter entre 17 e 2, 4, 6, 8, 11, 13. Entre 13 e 17 sílabas. O número de sílabas não é fixo na poesia clássica. Então, na poesia portuguesa, nós pegamos ali, um decassílabo. Então, todos têm 10 sílabas. A constância está ali. No latim, a constância não é no número de sílabas, mas no número de pés. E o pé pode ter 2 sílabas, pam, pam, respondeu. Ou pode ter 3 sílabas, pam, 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 que é o dátilo. Então, o número de pés é fixo, 6. Mas o número de sílabas não, porque depende de como eu organizo esses pés. Qual é o tipo de pé que eu estou usando. Qual é o tipo de batida que eu estou imprimindo, velocidade e ritmo. E, bem, eu não entendo de música, mas eu entendo até o ponto de saber que nós falamos de música quando temos ritmo e uma melodia aí, né? Eu não falo ainda de harmonia, porque aí eu não chego, mas ritmo e melodia são... Eu entendi a graça do latim, mas eu não entendi a graça do português. Ah, tem graça. Número de sílabas fixo, rima, não, desculpa, eu não entendi. Não, eu entendi a explicação do latim, esse ritmo Sim, e tal. E tá muito bem. Quando traduz isso para o português é outra história. É outra história. Qual é que é Então, a história? Qual é que é a graça? a história é que o Carlos Alberto Nunes, ele criou um verso
Na verdade, existe em outras línguas também esse mesmo tipo de verso, certo? No alemão, por exemplo, existem poemas de Goethe que são nesse mesmo metro. E como o alemão tem sílabas longas e breves, né? Uma coisa em alemão é dizer Koma e outra é dizer Komma, porque Koma é quando a pessoa está em coma. Precisa, né? E quando a pessoa... e uma vírgula num texto é uma Komma. E o alemão é todo assim, as palavras têm sílabas longas e breves o tempo todo, né? Então o Goethe ele conseguiu construir um verso desse tipo. Em português não dá, certo? Não há diferença das quantidades. Existe talvez no sotaque das pessoas existe uma diferença na quantidade das vogais, certo? Existe a vogal aqui de Porto Alegre, a vogal chiclética, né? Então, que é a vogal, né? Que ela é assim, longa. Ela é longa e, né, e mole. Então, mas isso em algumas línguas existe, em outras não. Isso muda totalmente a visão que os poetas daquela língua vão e o material com que eles vão ter para fazer qualquer coisa, né? Então aqui, ó, vamos pegar aqui falando do português, né? Ó, vamos para o início mesmo. Então isso aqui, audição. O Homero vai pedir a invocação da musa para que conte a história de Ulisses. E como o Carlos Alberto Nunes faz isso aí? Ele diz, não, tem que ter seis pés, não é? Só que o português não tem as longas e as breves, como é que eu vou dividir um pé? Então ele pega e faz sempre pés de 3 sílabas, sendo que é uma tônica e 2 átonas. Então ele conta: Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito... Acabou o verso. E assim é sempre, né? Até o fim. Claro, aqui eu estou marcando e está ficando... Ninguém vai ler o poema todo assim. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito... Ninguém vai fazer isso, né? A pessoa vai ler normalmente, mas que atente a isso. O Carlos Alberto Nunes, ele ainda divide os versos, às vezes, em versos de 7 sílabas, né? Ele faz uma redondilha. Versos às vezes de 10 sílabas, versos de 5 sílabas. Então aqui há eu preciso fazer uma pequena pausa, uma cesura que a gente chama, né? Eu vou cantar. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito. Eu não vou dizer, Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito. E aí o verso se torna português, né? Ele cabe dentro do... Se eu disser, Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que fez as muralhas de Troia, muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse de seus inimigos à volta, e de seus companheiros à volta. Então, ele vai o tempo todo, ele consegue fazer isso aí. E a gente estava analisando, né, que, olha, normalmente ele consegue pegar um verso grego e transformar em um verso só. Sendo que a ordem que as palavras aparecem dentro do verso grego é diferente, né? Não posso transpor para o português. A edição que nós lançamos agora da Ilíada, ela tem uma tradução latina e aí funciona, tudo certinho. Porque no latim eu consigo manter a mesma ordem. Então eu tenho um vocábulo aqui, que é o primeiro do verso, e ao lado eu tenho o primeiro e aquilo é a tradução daquele vocábulo, e assim por diante, né? Ele sempre acompanha, em português não dá para fazer isso, porque eu não posso antepor certas coisas, né, sem que eu estrague totalmente a língua, né? Então a gente diz, normalmente, o adjetivo depois do substantivo e por aí fora, a gente põe o advérbio assim, ou eu tenho que pôr ou eu encho de vírgulas, faço objetos preposicionados para tudo quanto é lado, objeto direto preposicionado, enfim, eu vou tendo que alterar muito, né? O latim ele consegue traduzir. Mas o Carlos Alberto Nunes, eu não sei, ele tem uma mágica aqui, né, uma bruxaria, que ele conseguiu fazer isso aqui com todos os livros, né, que ele traduzia assim em meses. A Ilíada inteira, a Odisseia inteira. Então, grosseiramente, o que era, a gente chama de pé, eu não tenho poder, eu não tenho essa bruxaria. O que a gente chama de pé na poesia latina, então, quando o que o Veríssimo leu, né? Arma virumque cano Troie qui primus sabores, né? Essas 6 batidas, arma virumque cano Troie qui primus sabores, vão ser acentos em português. E eu vou dizer, as armas canto e o varão que fugido das plagas de Troia.
vão ser acentos, porque eu não tenho pé, propriamente, em português. Não no sentido de um pé dátilo, em 3 sílabas, uma longa e 2 breves, ou um pé espondeu, 2 longas. Então foi a adaptação que ele fez, com muito sucesso, né? Mas, vamos pegar um outro trecho. Assim, Professor, enquanto o senhor encontra aí, feito um comentário antes a respeito do que no português a rima, né? Que no português, talvez... Assim, na poesia moderna, né? Aqui no caso do Alberto Nunes não tem rima, né? Isso aí, a rima, como explica o Otto Maria Carpo, né? É uma invenção do cristianismo, né? Começa a aparecer Existem teorias que diziam que não, a rima vem da figura de linguagem, de figuras de linguagem retórica e tal, que ali é o nascimento da rima, mas não é o que parece, não é? O que a gente vê quando existe um intuito consciente de rimar é na Idade Média, né? Na poesia antiga não tinha, e aí existem traduções, né, pelo menos de trechos, eu nunca encontrei um inteiro, assim, de poemas épicos antigos feitos nas formas de Camões, por exemplo, né? Então o cara, não, eu vou usar aqui essa forma toda camoniana, certo? Né, com versos, com estrofes de 8 versos, né, e o esquema de rima exatamente igual ao de Camões, que por sua vez ele pegou, né, daquelas epopeias do Orlando Furioso e Orlando Innamorato, né, que são poemas de um século antes, 1 e 2 séculos antes dele, poemas italianos, cuja forma daí, a forma camoniana sai daí, né, a forma. Mas ele, inclusive, ele cita ali logo no início, né, que Vasco da Gama supera Rodamonte, o Vão Rugeiro e Orlando, ainda que fora verdadeiro, né? E nisso ele também muito diz assim que, bom, eu até estou usando aqui o mesmo método desses poemas italianos, mas a minha história é superior a dele, ainda que e a minha história é verdadeira, ainda que a deles fosse verdadeira, superaria, né? Então existe isso aí. Então a rima acontece em Camões. Aqui na poesia épica, então. Eu vou... Tu achaste ali? Vou fazer assim. Seu trecho, ao começo do livro 2 da Eneida, Enéas chegou às costas onde reina Dido, é recebido por ela, né, um grande banquete, está todo mundo no palácio lotado, e eles estão em posição de destaque. Enéas e Dido. Todos olhando e tal, e Dido termina o livro 1 fazendo perguntas sobre... O Enéas passou por tanta coisa, ela vai perguntar justamente sobre aquilo de que ele fugiu da guerra de Troia, como lutava fulano, como se comportou Cicrano, é verdade isso, é verdade aquilo. Lá vai Enéas, tipo, olha o assunto que ela toca, né? Mas tá, vamos lá. Todos percebem, Virgílio coloca esse jeito muito legal, ele diz, começa dizendo que todos... Pode ler a tradução, por favor? Prontos à escuta calaram-se todos, dispostos a ouvi-lo. Upa, Enéas então exordiou do seu leito elevado: mandas, rainha, contar-te o sofrer indizível dos nossos, como os aquivos, a grande potência dos teucros destruíram. Reino infeliz, espantosa catástrofe que eu vi de perto, e de que fui grande parte. Quem fora capaz de conter-se sem chorar muito, Mirmídone, ou Dólope, ou Cabo de Ulisses? Alme da noite do céu já descamba, as estrelas caindo, devagarinho no poente, os mortais ao repouso convidam. Mas... vamos lá. Mas se realmente desejas ouvir esses tristes eventos, breve relato do lance postremo da guerra de Troia. Obrigado. Então ele faz esse jogo assim, né? Tá pedindo para eu lembrar uma coisa dolorosa pra caramba. Quem que segura as lágrimas? Os Dólopes, dos Mirmídones, das tropas de Ulisses. E aliás, a noite já está chegando e nos sugere que é hora de dormir. Mas tu insiste, né? Ele diz, né? Está tão interessado em saber, vou começar a contar. E começa a narração no livro 2 da Guerra de Troia pelo Enéas. Ele diz: Contique omnes intenti quora tenebat. No verso ele diz: todos calaram-se e
seguravam a boca, ora tenebant. Inde tolo paterene assi corsus abalto. Começa Enéas a falar. Infandum regina iubes renovare dolorem. Troiana sudobes et lamentabile regnum eruerint Danae. Quae quipse miserrima vidi et quorum pars magna fui. Quis tali afando mirmido non dolpum vauduri miles ulitsi tempere ta lacrimis. Et iam nox humida cielo precipitat, suadenque labentia sidera solis. Sed si tantus amor casus cognoscere nostros, et breviter Troiae suprema audire laborem, quanimus memenis horret luctuque refuget, incipiam, começarei. Ele começa a narrar tudo, ele faz todo esse jogo, assim, de que é muito dolorido e tal, mas ele fica um livro inteiro, né, 800 versos, contando, e mais, contando o que aconteceu. Mas, quanto ao verso, né, então ele diz, conti omnes intenti quora tenebant. Posso fazer uma pausa no meio para ficar mais simples, é o que a gente chama de cesura. Conti omnes intenti quora tenebant. Mas é uma leitura rítmica, concorda que eu só estou lendo conforme o ritmo. Ao que parece, alguns trechos mais líricos eram cantados e outros só declamados com uma melodia simples. Então, eu não tenho essa capacidade, mas alguém que tenha um conhecimento de música maior poderia adicionar uma melodia, porque o ritmo é dado. Então, eu poderia dizer Conti omnes intenti quora tenebant. Uma coisa simples, mas bem feito, claro. Ou seja, simplesmente adicionar uma melodia, porque o ritmo já está ali. Né? Como se eu tivesse uma partitura escrita só com ritmo. E aí eu pudesse adicionar uma melodia. E de fato, essa melodia se adicionou. É uma coisa muito comum da história musicar-se trechos de poesia antiga. Uma última coisa, não sei se é a última também. Não, é a penúltima. Penúltima coisa. Penúltima. O exame, então, como a gente está falando de um verso que vai se repetir aos milhares, a gente fala de dois tipos de pés. Dátilo, tan, ou respondeu, tan, tan. Isso quer dizer que o número de sílabas não é fixo, mas há, de fato, estrofes que são mais fixas. Um exemplo mais clássico é a estrofe sáfica, que ela, né, tem esse nome por aparentemente ter sido idealizada por Safo, e que tem um número fixo de sílabas, e a estrofe é mais ou menos assim. Esse é um verso. Daí pro Veríssimo fazer o William em paz. Então, tem 3 versos assim, e acaba com Então, por exemplo, Horácio é um belo poema em que ele fala que a pessoa que é íntegra, ele chama integer vitae, pessoa íntegra de vida, scelerisque puros e puro de crimes, não tem por que temer na vida. De fato, ele passa pela vida incólume. É o que ele diz, ele dá exemplo, diz, olha, eu estava esses dias caminhando numa floresta, ele morava perto no meio, na verdade, de uma floresta, ele ganhou uma casa, uma vila de mecenas, ele estava passeando pela floresta, cantando a sua amada, chegou um lobo selvagem e tal, e ao invés de atacá-lo, fugiu dele, e ele estava desarmado e tal, e ele toma isso como exemplo de que ele, sendo puro, não tem o que temer, nem mesmo a natureza o ataca, e dá uma série de exemplos. E ali, por exemplo, a estrofe Safo, que ele diz, integer vitae scelerisque purus, non eget mauris iaculis nec arco, nec venenatis gravidas agitis fusce faretra. Ou seja, integer vitae scelerisque purus, non eget mauris iaculis nec arco, nec venenatis gravidas agitis fusce faretra. Fusce faretra. Sive per sirtes iteres tuosas, sive facturus per in hospitalem Caucasum, velque loca fabulosus lambiti d'aspes. Namque me silva, lupus in Sabina, dum meam canto la genet ultra terminum, curis vagor expeditis, fugit inermem. Quale portentum neque militaris daunias, latis alites coletis,
nec iube tellus generat leonum arida nutrix. Pone me pi grisu in nulla campis arbore estiva recreatur aura, quod latus mundi nebulema lusque Jupiter urget. Pone sub curru nimium propinqui solis in terra domibus negata, dulce ridentem la genna amabo, dulce loquentem. Então, esse esquema se repete, né? Pam, 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 3 vezes aí, pam, 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 pam. Então aí já tem um esquema aqui, o número de sílabas é fixo, certo? E não à toa, os poemas que saem desse tipo de métrica são breves, né? Não vão passar de 60 versos, alguns em 20 e tal, porque se eu fizer 15 mil versos assim, vai ficar entediante. Por isso que o exâmetro ele se presta, mas ele é mais regular, mas justamente esse é o mérito dele, tu pode ler 15 mil desses exâmetros sem ficar entediado, porque eu posso imprimir velocidades distintas, já esse é mais fixo. E esse também eu posso dizer, integer vite scelerisque purus, posso botar a melodia, non eget mauris iaculine quarco, nec venenatis gravidas agitis, etc. Uma voz decente. Mas eu já tenho o ritmo e posso encaixar uma melodia. Então isso é o que, acho que o que distingue mais a poesia clássica da nossa, é pensar que tem toda evidência para dizer que na maioria das vezes ela era cantada. A leitura, na maioria das vezes, era feita em voz alta de qualquer coisa, tanto mais a de poesia. Se vocês pensarem que num anfiteatro ou num teatro com milhares de pessoas, né, Virgílio começou a fazer fama assim. Né, as bucólicas eram lidas, né, no teatro. Muita gente, lotado. Né. Com toda a probabilidade, um número muito pequeno daquelas pessoas conseguiu uma cópia das bucólicas de Virgílio. Com toda a probabilidade, um número não insignificante daquelas pessoas era analfabeto, no sentido de que não sabia ler nem escrever. No entanto, isso não impedia Virgílio de ser ovacionado publicamente como o cara. Quer dizer, hoje a gente tem o Wesley Safadão, né? Mas as pessoas conseguiam atingir a poesia justamente porque ela não era apenas letra no papel, mas de fato cantada. Então era como uma música popular num bom sentido, né? Que podia ser compreendida mesmo por pessoas do povo. Mas veríssimo tinha... O William Parr, tá certo? Ille mi pares deo videtur, ille si fases superare divos, quis sedens adversus identi dente spectate taudit. Então ali também tem, esse aqui Catulo traduz um poema de Safo, né, que é Fainetai moi tenos e sos teoisim, o famoso poema de Safo. Ele traduz muito bem e conservando a estrofe sáfica, que é aquela ille mi parece deo videtur, ille si fases superare divos, quis sedens adversus identi dente spectate. Sempre assim. Então, uma coisa, para quem está começando a estudar poesia latina, pode pegar esse esquema que eu vou passar, né, e é só aplaudir mesmo, e vai ler, vai dar certo em todas as sílabas. Então, esses esquemas fixos, alguns deles, essas estrofes fixas, são um bom ponto de entrada para a poesia latina, porque elas se repetem. Então, aprendendo uma vez, tu aplicas infinitamente, sem variação. Começar por exame, às vezes, é complicado, porque o aluno tem que ficar ligado, aqui, pam, 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 né? Ou seja, é dátilo ou espondeu. Justamente porque ele é mais variado. Então, assim, o que dá para fazer amanhã, já hoje, quando chegar em casa, né? Dá para pegar o Carlos Alberto Nunes em português, né? E ir se acostumando com uma poesia que não é contada nos dedos, digamos assim, né? Mas que depende muito da sua sílaba tônica e do seu número de acentos, é baseada, enfim, não tem rima, né? E isso às vezes a gente fica... E não se desesperem e tentem cantar, principalmente poema épico, tentando dar o caráter, porque a gente tem muita noção, né, de quando é uma história triste a gente tem que cantar em tom menor, né? Certo? Põe em modo dórico, né? Enfim, é triste, né? E tal. Quando é alegre, a gente faz em maior, né? Pode usar uma pentatônica assim, né? Meio japonês e tal.
vai para um tom menor, faz o que quiser, mas dá para cantar improvisando mesmo, vai tentando escutar aquela música como se tivesse uma melodia, não é que tu está compondo qualquer coisa e tal, mas tem que escutar a música dependendo do caráter, né? Então a gente pode fazer algumas escolhas para aqui ler a Odisseia, né? Então o que ficaria melhor para si? Ele está invocando as músicas, né? As musas, poderia ser, é um sentido mais de oração, né? Então um dia brincando eu disse, não, isso aqui tinha que ler com aqueles modos litúrgicos, né? Que o pessoal leu o Salmo, né? O Salmo na missa. Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito peregrinou, desde que fez as muralhas sagradas de Troia. Muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, como no mar padeceu sofrimentos inúmeros na alma, para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta. Enfim, né? O prefácio ali da missa, pode aplicar, pode ser que não, mas enfim, qual é a diferença de chamar Homero de poeta e de cantor? Né? É difícil. O que é um rapsodo? Né? Quem era Ion? Ele era um cantor ou era um intérprete só? Então qual é? Não, ele era tudo, né? Ele era tudo, ele cantava, comentava, citava e tal, às vezes podia tocar algum instrumento para acompanhar, é a mesma coisa, né? Então a relação que nós temos hoje em dia com a música, com a literatura, ela é muito separada, quando é necessário também um esforço para que essas duas coisas se aproximem, né? Bom, é isso aí, agradecemos a presença de todos que sobreviveram até aqui, né? Vamos manter o contato por e-mail, por Facebook, aí pela internet, quem é de fora, quem é aqui de Porto Alegre, mesmo quem não é também, querendo ir tomar um café ali conosco no Instituto, fiquem sempre à vontade e acompanhem aí os projetos e sintam-se todos parte do Instituto, que está de portas abertas para todos aqueles que quiserem conosco trabalhar, independente do que cada um faz profissionalmente. Então, trabalho tem bastante e esperamos todos vocês sempre de portas abertas. Muito obrigado a todos.